Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é Sistema Reprodutor Masculino. Nós vamos entender quais são as partes que formam esse sistema e vamos também discutir a função de cada uma. Puxando um pouquinho a fisiologia, falando da produção dos espermatozoides e o trajeto que eles passam ao longo do sistema reprodutor masculino. Então, começando, o sistema reprodutor masculino, ele é responsável por proporcionar as condições favoráveis à reprodução humana. Então, além de proporcionar que haja um encontro entre o homem e a mulher para que ocorra a cópula e proporcione a reprodução sexuada, ele também está relacionado com a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Nós temos ali o sistema reprodutor masculino, ele é formado por duas partes. Ele é formado pelos órgãos externos e pelos órgãos internos. Os órgãos externos são formados pelo pênis e pelo escroto. O pênis, ele é um órgão cilíndrico, onde ele vai ter uma porção final mais dilatada, que nós chamamos de glande, e ele é coberto por uma pele frouxa, que a gente denomina de prepúcio. Esse prepúcio, ele faz uma movimentação em cima da glande ao longo de todo o pênis. Acontece em alguns casos que o indivíduo ele tem esse prepúcio cobrindo toda a glande e não consegue fazer essa movimentação. E isso pode trazer problemas, tanto quando o indivíduo entrar numa idade reprodutiva, onde no momento da ereção isso pode causar lesões ao pênis, como também pode estar relacionado a uma dificuldade para fazer a higienização desse órgão, o que pode causar infecções. Então, se vocês observarem ali na imagem, eu estou mostrando um processo de circuncisão, principalmente quando a gente observa, é normal na infância a gente vê casos de crianças que têm uma doença chamada fimose. Fimose nada mais é do que esse prepúcio que ele não consegue retornar. Ele fica sempre em cima da glande, impedindo a higienização. Então, o que é feito? É feita uma cirurgia, que nós chamamos de circuncisão, onde é feito um corte na porção final ali do prepúcio, que está cobrindo a glande, e é retirado esse excesso de pele para que consiga ter a movimentação normal e não fique todo o tempo preso em cima da glande. Além disso, os órgãos externos, nós temos como um exemplo o escroto, que nós também chamamos de bolsa escrotal. Esse escroto ele é formado por uma pele grossa e ele vai conter e proteger os testículos. A principal função do escroto está relacionado com o controle de temperatura desses órgãos. Por quê? Porque são nos testículos que os gametas masculinos, os espermatozoides, eles são produzidos. Então, a vantagem dos testículos eles estarem fora da cavidade abdominal, protegidos pelo saco escrotal, é que esse saco ele consegue fazer uma movimentação de subida e de descida de acordo com a temperatura. Quando a temperatura está mais baixa, o ambiente está mais frio, o que vai acontecer com esse saco? Ele vai subir para que ele fique mais próximo do corpo, do abdômen do indivíduo. Para quê? Para que tenha uma temperatura ideal para esses espermatozoides e eles consigam serem produzidos e se manterem ativos. Quando fica muito calor, esse escroto ele desce para que refresque mais e diminua a temperatura, para não interferir nos espermatozoides. Então, é necessário uma temperatura ótima para que esses espermatozoides consigam ser produzidos e possam sobreviver. E quem vai regular essa temperatura é o escroto. Ali a gente consegue observar na imagem que o pênis ele vai conter na sua parte interna a uretra e além disso ele contém 3 colunas de um tecido que a gente chama de erétil. Esse tecido ele tem uma capacidade de aumentar de tamanho quando ele se enche de sangue e é essa capacidade que vai permitir com que o pênis ele consiga ter os movimentos de ereção. A gente tem as 3 colunas do tecido erétil, sendo que 2 colunas são os corpos cavernosos, que estão localizados na lateral,
E a coluna de baixo é o que a gente chama de corpo esponjoso, que vai dar sustentabilidade, vai sustentar esse pênis. Então, à medida que as 3 colunas elas vão se enchendo de sangue, a gente vai ter, o menino vai conseguir ter o processo de ereção. Com relação aos órgãos internos, então nós temos vários órgãos internos que vão compor o sistema reprodutor masculino. Começando pelos testículos, depois nós temos os epidídimos, nós temos os ductos deferentes, depois a gente observa a glândula seminal, a glândula bulbouretral, a próstata e a uretra. Esse passo a passo que eu fui falando dos órgãos segue mais ou menos o passo a passo do caminho que o espermatozoide faz desde o testículo até chegar na uretra para ser eliminado através da ejaculação. Então, começando pelos testículos. Os testículos é onde os espermatozoides, que são os gametas masculinos, eles vão ser produzidos. Então, dentro dos testículos, a gente tem o que nós chamamos de túbulos seminíferos, que no interior desses túbulos vai ter a produção dos espermatozoides. Quando o espermatozoide é produzido ali nos testículos, ele ainda não está 100% maduro e preparado para uma fecundação. Ele vai migrar para uma região que fica acima do testículo, que nós chamamos de epidídimo. Essa região ela vai servir para armazenar os espermatozoides e vai ser o local onde vai ocorrer a maturação funcional desses espermatozoides, que aí eles adquirem motilidade e aí sim eles conseguem se locomover através do flagelo. Nós temos também os ductos diferentes. Os ductos deferentes, eles vão ligar o epidídimo e vão percorrer todo o sistema masculino até chegar na uretra. Então, o homem ele tem 2 ductos, um que liga o escroto direito, o testículo direito, e o outro que liga o testículo esquerdo. Tá? Ali na imagem, vocês também podem observar do lado da direita uma imagem de um espermatozoide, que é o gameta masculino, onde a gente observa essa cabeça, onde tem enzimas que vão ajudar com que o espermatozoide consiga penetrar no ovócito feminino, e essa cauda, que nós chamamos de flagelo, que é a cauda que permite a locomoção desse espermatozoide. Eu trouxe essa imagem para falar um pouquinho de um procedimento que nós chamamos de vasectomia. Então, é comum quando o homem ele faz um planejamento familiar, não pretende mais o casal ter filhos e ele opta por fazer a vasectomia, esse procedimento ele é comum. Como que ele acontece? Ele é um procedimento muito simples. São feitos 2 cortes nos ductos deferentes. Então, faz um pequeno corte no saco escrotal, puxa esse ducto deferente e faz um corte pregando cada uma das pontas. Por quê? Vocês lembram que no epidídimo, os espermatozoides eles já criam função, eles já se tornam funcionais. Se é feito esse bloqueio no ducto deferente, os espermatozoides eles não conseguem passar pelo ducto e chegar até a uretra. Então, o corte ele é feito bem ali, como vocês podem observar na imagem. Agora a gente vai falar da glândula seminal, da glândula bulbouretral, da próstata e da uretra. Começando pela glândula seminal, que vocês também podem encontrar nos livros chamando de vesícula seminal. A função da glândula seminal está relacionada à produção de líquido que vai compor o sêmen, que vai ser o meio por onde os espermatozoides eles vão conseguir se deslocar e através do ato sexual alcançar o órgão sexual feminino para talvez ocorrer uma fertilização do ovócito da mulher. Então a gente observa ali que a glândula seminal ela vai produzir esse líquido que vai dar base para que esses espermatozoides eles consigam migrar. A glândula bulbouretral, ela está localizada mais próximo da uretra e ela está relacionada também à produção de líquido, ela vai formar um líquido alcalino que vai fazer com que a uretra ela se torne um ambiente propício para a passagem dos espermatozoides e eles não morram, porque lembrando, o homem ele tem a uretra tanto relacionada ao sistema urinário quanto ao sistema genital.
Então, a uretra serve tanto para passagem de urina quanto dos espermatozoides. Então, a glândula bulbo-uretral vai fazer uma preparação dessa uretra para que os espermatozoides possam passar ali sem sofrer grandes danos. Nós temos ali a próstata. A próstata, ela tem a mesma função da glândula seminal, também está relacionada com a produção de líquido, que vai ajudar a compor o sêmen para ser liberado através da ejaculação. E por último, a gente tem ali a uretra, como eu falei, é comum para o sistema urinário e para o sistema genital. Eu coloquei ali uma imagem mostrando uma próstata normal e uma próstata aumentada, que é comum a gente observar em homens de mais idade problemas relacionados à próstata, inflamações, câncer. Ali a gente está observando na imagem uma próstata em que ela está aumentada, seja por uma inflamação ou por um câncer mesmo, um câncer maligno. O que eu quero que vocês observem na imagem é que dentro, no interior da próstata, passa a uretra. Então, uma característica comum das pessoas que têm problema de próstata é ter dificuldade na hora de urinar, ter dificuldade na micção. Por quê? Porque a próstata ela aumenta e ela começa a comprimir a uretra que passa no seu interior. Agora eu trouxe para vocês 3 atividades onde a gente vai exercitar o que nós vimos na aula de hoje. Primeira questão. O sistema genital masculino é formado por órgãos que atuam na reprodução. É necessário, nesse sistema, que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. Letra A, escroto, B, epidídimo, C, próstata e D, testículos. Então, nós vimos na aula que o local onde os espermatozoides eles são produzidos no homem são nos testículos, mais precisamente nos túbulos seminais que ficam dentro dos testículos. O escroto ele está relacionado com a proteção externa, é um órgão externo que vai proteger os testículos. O epidídimo ele está relacionado com o armazenamento e a maturação, vai proporcionar a funcionalidade para os espermatozoides. E a próstata vai produzir líquidos que vão compor o sêmen que vai transportar o espermatozoide no momento da ejaculação. Segunda questão. Como funciona o mecanismo de controle de temperatura feito pelo escroto e por que ele é necessário? Então, nós vimos que o escroto ele faz uma movimentação de subida e de descida de acordo com a temperatura. Então, é necessário que tenha uma temperatura ótima para que os espermatozoides eles possam ser produzidos e eles possam ter a sua viabilidade. Quando o ambiente está muito frio, o que vai acontecer? O saco escrotal ele vai subir para que os testículos eles fiquem mais próximos da cavidade abdominal. Quando fica muito quente, esse escroto ele vai descer para que os testículos eles fiquem mais longe da cavidade abdominal e fiquem numa temperatura mais baixa do que a temperatura do nosso corpo para poder viabilizar esses espermatozoides. E a terceira pergunta, observe a figura ao lado e marque a alternativa que corresponde à sequência correta. Letra A, testículo, próstata, epidídimo, glândula bulbo-uretral. B, próstata, testículo, epidídimo, glândula bulbo-uretral. C, próstata, testículo, glândula bulbo-uretral, epidídimo. E D, glândula bulbo-uretral, epidídimo, testículo e próstata. A imagem, vocês vão observar que está enumerado e eu deixei para vocês ali uma dica das funções de cada uma dessas partes. Então, a função do número 1 está relacionado com a produção de uma secreção nutritiva para os espermatozoides. Então, ali ele está indicando o que nós chamamos de próstata. Número 2, a estrutura 2 é constituída por milhares de tubos finos e enovelados. Então, se vocês observarem, o 2 ele está se relacionando ao testículo. 3. Libera um líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. Então, vocês viram que o número 3 corresponde à glândula bulbo-uretral.
E o número 4 é o local onde os espermatozoides ficam armazenados, que ali, indicado na imagem, a gente observa que se refere ao epidídimo. Então, a alternativa correta é a letra C, próstata, testículo, glândula bulbo-uretral e epidídimo. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente a aula e quiserem ter acesso a mais materiais sobre esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!